quero a sua participação aqui no programa Reflexão. Para isso, já vou disponibilizar o endereço de e-mail que é reflexão@redesuper.com.br. Mande para mim o seu recadinho, mande o seu pedido de oração, o seu comentário e, ao fazê-lo, por favor, não se esqueça de colocar o seu nome, a cidade e o país, se você está no exterior, de onde você está me escrevendo. Eu quero e faço questão da sua participação e, ao recebê-la, vou registrá-la com muito carinho, assim como eu vou fazer com essa que eu tenho aqui em minhas mãos agora. Abraços. Quero lhe parabenizar e agradecer a Deus pela sua existência, pois, através da sua vida, Ele nos transmite estas palavras tão bonitas que refrigera a nossa alma e alimenta os nossos corações. Esse programa é uma bênção na minha vida. Eu moro na Europa, mas acompanho a programação da Rede Super diariamente e seu programa que tem me ajudado a crescer como pessoa. Que Deus abençoe sempre essa emissora, aliás, é a Maria Juliana que me escreve. Ela diz que está morando na Europa, ela não diz exatamente em qual país está, mas fico muito feliz, viu, Maria Juliana, por receber aqui a sua participação, também feliz por poder abençoar a sua vida aí tão distante, viu? Obrigado mesmo pelo carinho. E o tema para a nossa reflexão no programa de hoje tem por título O Último Inimigo. Inimigos não faltam. Miséria, solidão, doenças, desemprego, infelicidade amorosa, vícios, dívidas, problemas familiares e tantos outros. Eles são inúmeros e podem ser todos vencidos. Contudo, que todos os inimigos, e de todos eles, o maior é a morte. Ela vem para sadios e doentes, jovens e idosos, ricos e pobres. Ela pode chegar a qualquer hora e em qualquer lugar, seja na rua, em casa, no trabalho, no hospital, no avião, na igreja. Ela não avisa antes de chegar. Para a morte, o local não faz diferença. Conta-se uma história de que a morte disse a um homem que naquela semana chegaria a ele. Desesperado por não querer morrer, ele tentou enganá-la. Foi a um baile à fantasia e resolveu vestir-se de palhaço. Quando a morte chegou ao baile, procurou o homem e não o encontrou. Então disse: já que não encontrei ninguém mesmo, vou levar esse palhaço. O grande problema é que muitas pessoas têm se preocupado em vencer outros inimigos e têm ignorado o maior de todos, que é a morte. Quando chega o momento de enfrentá-la, a prioridade de vencer os outros inimigos faz as pessoas serem vencidas por ela. O texto sagrado, na primeira carta aos Coríntios, diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. E isso significa dizer que, depois da morte, não há mais o que vencer. Ela deve ser vencida agora, e o sacrifício para mantê-la vencida deve ser diário. A frase "uma vez salvo, salvo para sempre" é um engano do diabo. Por isso, o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas se a morte chegar agora, exatamente neste momento, quem será o vencedor? Ela ou você? A morte pode ser sim a maior inimiga do homem, mas não a maior tragédia do que viver sem um propósito. Esse tema, eu quero crer, muitas pessoas não gostam de abordá-lo, não é mesmo? É interessante que às vezes a gente brinca, né? Principalmente no meio evangélico, a gente brinca muito, dizendo assim: ir para o céu todo mundo quer, mas morrer ninguém quer. E é verdade, não é? Porque nós nos apegamos tanto a essa vida, nós temos aqui tantas coisas que nos prendem, né? Ou querem nos prender a essa vida, que queremos ir para o céu sim, mas não queremos pensar na possibilidade de que isso se dê através da morte. Agora, sabe por que é que nós pensamos assim?
Eu, sinceramente, refleti sobre isso de um tempo para cá e na vida de pastor a gente vive assim situações extremas, né? Pastor Márcio Valadão é quem diz isso. Às vezes você está numa festa de casamento e sai de uma festa de casamento para ir fazer um culto fúnebre. É assim, são extremos, não é? Que nós vivemos no dia a dia da vida pastoral e no ministério. E uma coisa que eu passei a refletir de um determinado tempo para cá, durante toda a nossa vida, nós temos sido ensinados errado a respeito desse conceito, ou se não de um conceito, eu diria dessa ideia de vida e de morte. E eu vou te explicar isso. Preste atenção. A vida inteira nós fomos ensinados e acreditamos e até falamos isso com uma certa frequência, não é? Que a pessoa viveu 60, 70, 80 anos e morreu. Ah, mas tão novo, viveu 15 aninhos só, 20 anos e morreu. Será que é isso mesmo? Será que nós estamos vivendo e vamos morrer? Não, não. E com isso eu quero trazer uma palavra de paz para o seu coração. E você pode perguntar, mas como é que é isso então, pastor Vanderlei? Como é que é a ordem então das coisas? Preste atenção ao que Jesus diz. Jesus diz assim: aquele que crer em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o inverso do que nós temos crido a vida inteira. Nós achamos que estamos vivendo e vamos morrer. Jesus diz o contrário, ele diz, não, vocês estão morrendo e vão viver. Porque, na verdade, desde que fomos formados lá no ventre, desde que o processo celular começou a sua multiplicação no nosso organismo, instalou-se ali também o processo de morte. Eu até costumo brincar dizendo que nós não deveríamos comemorar mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Concorda comigo? Às vezes, né, chegamos para a pessoa, damos a ela os parabéns, dizemos, olha, meus parabéns, não é mais um ano de vida? Não, não é mais um, é menos um. Porque cada dia que passa, nós estamos, na verdade, encurtando o nosso tempo de vida e de permanência aqui, ainda que você não seja vitimado por um problema do coração, por um acidente, por uma enfermidade, o próprio tempo vai se encarregar de te levar, de me levar, não é? Nós vimos aí, mais recentemente, né, no Brasil, tivemos aí uma figura que, lamentavelmente, até se declarava como ateu, né? Que foi, com todo respeito, eu digo isso aqui, claro, a figura de Oscar Niemeyer, né? Mas poucos brasileiros viveram 105 anos, por exemplo. Ele chegou aos 105 anos e ainda trabalhando, claro, que como escritório, uma equipe trabalhando, mas ele lá também fazendo parte do processo. Mas, de repente, não foi um ataque do coração, não foi um acidente, foi o próprio tempo que se encarregou de levá-lo. Viveu 105 anos, muito acima, no mínimo 30 anos acima da média de qualquer pessoa no nosso país hoje. Concorda comigo? Portanto, o que Jesus, na verdade, quis trazer ao nosso coração foi uma palavra de alento, uma palavra de consolo, um bálsamo, eu posso dizer assim, para o nosso coração, quando ele diz, olha, se você crer em mim, você não morre. Você vai sim passar da morte para a vida. Por quê? Porque a vida eterna está em Cristo Jesus. E Ele, Jesus, é o maior exemplo e o modelo que nós temos para crer que, de fato, Deus tem o poder de vencer esse que nós consideramos ser um grande inimigo, a morte. A Bíblia diz que Ele, Jesus, venceu a morte. E Ele venceu a morte quando? Quando Ele ressuscitou. Nós estamos morrendo e vamos viver. E para nós que cremos na ressurreição, para os cristãos que creem na ressurreição, e eu quero crer que todo cristão crê na ressurreição, essa deve ser a nossa esperança, deve ser a minha e a sua esperança.
Porque, sinceramente, eu não acredito que Deus nos fez, do ponto de vista, né, da construção do nosso organismo, tão perfeitos para sermos descartados. Eu não acredito nisso. Não acredito, sinceramente. Eu não acredito que Deus nos faria a imagem e semelhança dele para depois nos descartar, como você descarta, por exemplo, um copo desses de plástico que você toma água, amassa e joga no lixo, ou qualquer outra coisa, de repente uma garrafa de refrigerante que você acabou de usar, tomou todo o líquido e dispensa aquela garrafa e ela vai para uma reciclagem ou coisa que equivalente, enfim. Não, eu não acredito que Deus nos fez descartáveis. Deus nos fez para vivermos eternamente. Agora, é claro que nós temos que passar pelo experimento daquilo que chamamos morte. E essa morte, quer queira, quer não queira, já está instalada. Ela já está instalada. O processo já está instalado. E nós precisamos ter coragem para falar disso e para enfrentar essa verdade, essa realidade. E eu estou dizendo isso porque às vezes eu quero tocar nesse assunto com algumas pessoas. Dizem, não vamos falar disso não toca nesse assunto. Olha, tem outras coisas para a gente conversar, vamos falar de outras coisas. E algumas pessoas, até de forma também equivocada, não vou dizer equivocada, mas meio que enganadas, algumas fazem seguro de vida. Olha, deixa eu fazer aqui uma observação. É importante que você faça um seguro, é importante que você tenha um seguro. Um seguro do seu carro, um seguro da sua casa, um seguro de vida. Mas será que o seguro é de vida mesmo? Você já parou para pensar nisso? Olha, eu quero crer que eles não tiveram foi coragem de falar seguro de que é, porque é seguro de morte, não é seguro de vida. Porque, primeiro, a família só vai receber o seguro se a pessoa morrer. Então o seguro não é de vida, o seguro é de morte. Você já parou para pensar nisso? É verdade. Agora, tá aí uma coisa que a pessoa faz e ela torce para nunca precisar usar. Mas, nesse caso, em algum momento, alguém vai usufruir, alguém vai beneficiar desse seguro. Mas por que é que a companhia de seguro, então, não diz para você, olha, você precisa fazer um seguro de morte? É porque se for assim, você não vai fazer. Mas como ela diz que é um seguro de vida, meio que inconscientemente, você fica imaginando o quê? Não, eu estou comprando um direito de não morrer. E não é verdade. Não é verdade. Ou seja, tudo é feito de acordo com a conveniência. Mas nós só temos um seguro real de vida. É aquele que Jesus conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. E através da ressurreição, nós vivemos na expectativa de que, quando parecer que tudo terminou, na verdade é o começo de tudo, da vida plena e eterna com o nosso Criador. Amém? Entendeu a palavra? É uma pena que a gente não tenha mais tempo, não é verdade? Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez, somos gratos ao Senhor pelo cuidado e pelo carinho do Senhor. Somos gratos por Cristo Jesus, nosso Salvador, e também pela promessa que temos da parte do Senhor de que haveremos de ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. E sabemos, Pai, que enquanto estivermos aqui, sabemos que aqui estaremos para cumprir o plano e o propósito para os quais o Senhor nos permite ainda viver aqui nesta terra. E queremos cumprir todo o plano e todo o propósito do Senhor para as nossas vidas. Queremos, Pai, ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. E queremos, principalmente, fazer a Tua vontade, agradando e alegrando o Teu coração. No nome de Jesus nós oramos, te dando graças por tudo, no nome de Jesus. Amém.